Silêncio. Vitor, esse silêncio de não ouvir a sua voz, de não ouvir você dizer mãe, de não ouvir você dizer bom dia, boa noite, de não ouvir você dizer vou ali, já volto, e saber que nessa vida esse silêncio será para sempre, dói, dói, dói demais. Mas esse silêncio para de ser silêncio quando nos encontramos em sonho e ouço você me chamar. Quando escuto sua voz, quando ouço você dizer, mãe, eu te amo. Victor, a distância que no momento nos separa, jamais será maior que o amor que nos une. A Constituição ela traz a segurança pública como um direito, né? Um direito para exercício da liberdade da cidadania, né? Ela é fundamental para isso. O grande problema hoje, né, com raríssimas exceções, é que os estados brasileiros que são os responsáveis pela organização da segurança pública e também das forças policiais, eles têm uma visão que segurança pública é um problema de polícia, né? E isso traz a ideia de que segurança pública é sempre uma zona conflituosa, uma zona de conflito, e que a polícia tem que agir enfrentando esse conflito, combatendo esse conflito. Então, isso incute nas polícias uma falsa ideia de que o problema vai ser resolvido com o enfrentamento, né, com o enfrentamento violento, com o enfrentamento bélico, e que esse é o papel da polícia. Quando alguém perde um familiar por conta de uma atuação, violência e pelo uso excessivo da força policial, isso significa que o Estado, que deveria proteger essa família, que deveria garantir seus direitos, violou os direitos dessa família. Então, é uma violência muito específica. E isso exige uma reparação que incorpore não só uma investigação com a devida diligência de quem foi o autor desses fatos, não apenas uma responsabilização criminal daquele que agiu contrário à lei, usou de forma excessiva a força para executar, né, de forma extrajudicial, usando a própria força e o monopólio da violência do Estado. Minha família era completa e estava aumentando com o nascimento da Hillary, minha primeira neta, filha do Victor. Mal sabia eu que depois de 2 anos o Estado iria executar o meu filho Victor. E esse policial ali, em poucos minutos, ele foi o delegado, o juiz, o promotor e o jurado e deu a sentença de morte, onde ele deu 3 disparos. O Victor era para estar preso, não que o cárcere também vai ajudar, mas era para ele pagar o erro dele preso, não com a vida. Só queria justiça. Queria que esse cara pagasse, que ele fosse preso. Igual que a oportunidade que ele não deu para o meu filho, sabe? Vitor, você faz muita falta aqui fisicamente. Ainda sinto uma sensação de que você irá chegar a qualquer momento. Filho, muito obrigada por esses 20 anos que passamos juntos. Obrigada por você ter me escolhido para ser sua mãe. Obrigada pelos momentos bons, pelos abraços, beijos, carinhos que você me deu fisicamente, porque tenho certeza que nós fazemos as mesmas coisas hoje. Eu te abraço, eu te beijo, eu te dou bom dia, boa noite, todos os dias, por pensamento. Infelizmente, não vou conseguir encontrar palavras para escrever e que possa expor tudo o que eu sinto. Você continua vivo dentro de mim e jamais será esquecido. Enquanto eu respirar, vou lutar para falar de você aos 4 cantos do mundo. Porque o Estado, que teria o papel fundamental de proteger, de garantir direitos, é aquele que está violando. E, na maioria das vezes, essas famílias vão enfrentar uma série de obstáculos para garantir as investigações, para garantir
a reparação realmente desses fatos. Então, nós temos casos que até hoje, né, ainda não foram julgados, são acompanhados, né, nas varas dos tribunais do júri, mas ainda não tem uma decisão judicial que esclareça o que aconteceu com seus filhos, filhas, irmãos. Saudade. Tudo se define em saudade. Saudade do colchão na sala, saudade do banho demorado, saudade de você chamando para abrir o portão. Saudade do teu beijo na testa, saudade de esperar você chegar. Para que a minha dor, a minha saudade seja menores, imagino que você foi viajar. Uma viagem longa, mas vai voltar e certamente vamos nos encontrar. Os governos têm priorizado uma segurança pública baseada no confronto, na ideia de confronto e de combate ao inimigo. Né? E nesse ciclo entra numa espiral de violência, né? E numa espiral reativa em relação a esses grupos e faz aí 40 anos que a gente investe nessa forma de fazer segurança pública e isso não tem sido eficaz para ninguém, né? Não tem sido eficaz para o enfrentamento das organizações, desmantelamento de organizações criminais, assim como não tem sido efetivo para a população, não tem deixado a população mais segura e, pelo contrário, né, tem vitimado uma parcela da população que tem cor, raça e endereço e idade. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. A Defensoria surge junto com a Constituição Federal de 1988, diante da constatação da necessidade de existir um órgão para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que precisassem acessar o judiciário, mas não só, né? Porque o acesso à justiça não é limitado ao judiciário. E no caso, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela surge, né, no ano de 2006, muito por conta da atuação dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, em especial o movimento, né, de mães, de pessoas, né, que perderam familiares por conta da violência de Estado, que vão exigir a criação da Defensoria Pública aqui, porque desde a Constituição Federal de 88 não tinha essa instituição que vai ser inaugurada, né, no ano de 2006. A onda de violência começou quando uma facção criminosa organizou diversas rebeliões em presídios do Estado e atacou delegacias. Em reação aos ataques, agentes de segurança do Estado mataram dezenas de pessoas e grupos de extermínio também saíram às ruas para retaliação. A polícia ela continua sendo responsável por aproximadamente 25 a 30% das mortes violentas intencionais no estado de São Paulo.
Secretaria da Segurança Pública investe permanentemente no treinamento das forças de segurança e em políticas públicas para reduzir as mortes em confrontos, com aprimoramento nos cursos e aquisição de equipamentos de menor potencial ofensivo, entre outras ações voltadas ao efetivo. Uma comissão de mitigação e não conformidades analisa todas as ocorrências de mortes por intervenção policial e se dedica a ajustar procedimentos e revisar treinamentos. Os números de mortes decorrentes da intervenção policial indicam que a causa não é a atuação da polícia, mas sim a ação dos criminosos que optam pelo confronto, colocando em risco tanto a população quanto os participantes da ação. Todos os casos dessa natureza são rigorosamente investigados, encaminhados para análise do Ministério Público e julgados pelo Poder Judiciário. Vale ressaltar que o trabalho das forças policiais no Estado nos 11 primeiros meses de 2023 resultou na detenção de mais de 1.700.000 infratores, 6% a mais que no mesmo período de 2022. No período, ocorreram 339 mortes decorrentes de intervenção de policiais em serviço, representando 0,19% do total de prisões realizadas. E a gente sabe que muitas vezes as ferramentas institucionais disponíveis dentro do Estado, seja o judiciário, seja o executivo ou o legislativo, não garante, não permite que violações de direitos humanos sejam reparadas. Quando a gente ouve que o caso foi arquivado, é a mesma notícia de ouvir seu filho morreu. Porque é matar novamente, né? A bala mata na rua e a caneta do promotor também mata, né? Pedindo arquivamento. Nós, mães que viramos especialistas na perícia, viramos investigadora, viramos assistente social, viramos psicóloga, viramos advogada. E isso não foi nenhum livro, né? Não foi num curso, numa faculdade, sim, na dor. Por exemplo, quando as investigações são arquivadas sem a devida diligência, quando a família não é reparada em relação à violência de Estado. Então, no âmbito do cenário internacional, é um processo que muitas vezes é longo, ele pode ser demorado, mas é um mecanismo de pressionar também o Estado brasileiro para cumprir com suas obrigações internacionalmente assumidas, de proteção dos direitos humanos, de implementação da Convenção Americana. Então, quando se leva um caso para a Comissão Interamericana, justamente está buscando dar visibilidade a essa falha do Estado que deixou de investigar, deixou de responsabilizar e, principalmente, não agiu para reparar as vítimas de violações. O caso do Vitor foi arquivado, hoje ele passou pela primeira etapa, né, na ONU, que é um órgão interamericano. Quando eu falo que passou na primeira etapa, é que ele foi aceito, né, lá. Então agora é aguardar. Só que também, quando essa resposta vir, talvez eu nem fique mais, né? Talvez minha missão tenha terminado, porque é uma coisa que demora demais também, né? Fui muito bem, como as outras mães que levei, fomos muito bem recebidas na defensoria. Ainda bem, né? Porque pelo menos um lugar que a gente é vista como mãe, como ser humano, e que nosso filho não é visto como ladrão. Lembrança e silêncio. Fecho os meus olhos para poder te ver. Fico em silêncio para lembrar da tua voz. Mas aqui, dentro de mim, lembro do teu abraço. Aqui em silêncio, dentro de mim, lembro do teu sorriso e me desfaço. Em silêncio, lembro que você falava com candura e andava com sutileza. E como criança, tinha mente pura. Sua passagem foi breve. Foi embora rapidamente. Mas a tristeza não será para sempre. Porque aqui há uma voz que, mesmo em silêncio, grita por justiça para os familiares sobreviventes. Nesse sentido, é muito importante que a assistência jurídica integral às famílias vítimas de violência do Estado que perderam familiares por conta, né, da violência policial, foque nessa reparação integral. E reparação integral não está apenas vinculada à investigação e punição daqueles que são responsáveis pela prática dessa violência, no caso seja um policial militar, um guarda civil municipal, um agente penal, mas principalmente pensar que reparação
deve englobar uma série de medidas que seja de reabilitação, então pensando na assistência psicossocial e de saúde mental àquelas famílias que vivenciam uma série de violências, mesmo posteriormente, né, a essa morte, e também medidas que olhem para a garantia da memória e o esclarecimento dos fatos do que aconteceu. É essencial que a nossa sociedade possa lembrar e conhecer esses fatos para que eles não se repitam. Mães que lutam por verdade, justiça e memória. E são mães que infelizmente não vive, sobrevive. Porque a partir do momento que o Estado mata nossos filhos, a gente já é maltratada desde a delegacia. Independente se estava em algum ato ou não. Eu acho que se expandir, assim, eu gostaria nem que fosse, sabe? Porque quanto mais a gente se expandir, é sinal de que tem mais mães sentindo a mesma coisa que nós. Então, gostaria que ficasse só nós, né? Sabe? Porque ficando só nós, assim... Eu falo nós, não só só o movimento das Mães da Leste, não. Os movimentos que a gente conhece. Ficar só nós, mães que já tá, que não chegasse mais nenhuma mãe. Porque chegando mais uma mãe, é mais um jovem que partiu, é mais uma mãe que vai ter sua cadeira vazia, é mais uma mãe que não vai ter datas para comemorar. A gente, o luto, cara, o luto de uma mãe, ele é eterno. Eu acho que se a morte do Vitor tivesse parado ali, não ia diminuir a minha dor, né? Nem a minha saudade, nem meu vazio. Mas se o Vitor fosse o último jovem a morrer na mão de um policial, iria ter tantas mães aí que não ia estar sentindo o que a gente sente. O Vitor está no plano espiritual. Um dia eu esperei ele 9 meses, né, para nascer. E hoje ele me espera chegar lá. E quando a minha missão aqui terminar, eu tenho certeza e espero ansiosa por esse dia. O Vitor vir pegar na minha mão e falar: vamos, mãe, agora é para sempre.